E de forma bem breve eu passo já a palavra para a professora Olga, assim nós teremos tempo para um debate final. A professora Olga, o tema que ela vai tratar com a gente é Cinema no Ensino do Direito, Diálogos para a Interdisciplinariedade. A professora Olga é graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem pós-graduação em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, além de ser especialista em Sociologia Política, e mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Professora Olga, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Eu queria começar só com um trechinho de uma poesia que eu adoro, que se chama Tabacaria, né, do Fernando Pessoa, que sempre que a gente está nesses encontros e se fala do breve currículo de alguém, eu lembro disso, que é: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Que isso, a gente também é muito mais do que as nossas classificações, claro que esse é o praxe, mas evoco isso para que todos vocês também estejam nessa roda aqui virtual comigo, tá? Eu, em vez de falar sobre alguma obra, de um filme, né, alguma questão assim de seriado e filme, da arte em si, eu queria falar bem brevemente como um ensaio mesmo para a gente pensar o cinema, colocar ele de vez, o cinema e toda a arte, aproveitando a professora Miriam Ariê, do Noma, aproveitar todo esse ensejo e botar arte de vez no nosso ensino. E chamei isso de diálogo interdisciplinar. Só queria dizer que eu não sou pedagoga, né, sou professora e adoro, sou apaixonada pela arte de educar, por ser aluna, sou uma aluna profissional, não paro nunca de estudar e gosto muito desse ambiente, então eu não sou formada em pedagogia. E eu uso esse termo interdisciplinar de uma forma bem solta, porque se alguém é da área pode me questionar por que não transdisciplinar, transversal, multidisciplinar, então estou usando mais como esse encontro de saberes e não cada saber numa caixinha. E eu uso, para a gente pensar isso, os textos do Edgar Morin, desse filósofo, sociólogo, antropólogo francês, que ainda é vivo, se não me engano, ele é de 1921, mas eu acho que ele ainda é vivo. Ele foi formado, né, se formou tanto em Direito, História e Geografia, mas ele faz estudos nessas áreas todas que eu falei. Tem 2 livros, um é um ensaio, outro é um livro, curtinhos, tem em sebo, que eu trago aqui também na minha fala, do Edgar Morin. Um é Os 7 Saberes Necessários da Educação do Futuro, e o outro, O Cinema ou o Homem Imaginário. O Edgar Morin é conhecido como um pensador que traz essa junção de saberes, o olhar para o homem como um ser complexo. Isso no século XX, imaginem, o cinema era o grande paradoxo do momento, era a grande inovação, melhor dizendo, do século XX, pela qual ele estudou. Por isso que ele vai falar do cinema, um homem imaginário. Então, trago algumas falas do Edgar Morin, quem quiser saber mais, a gente segue conversando. Ele vai dizer que a educação consiste em lidar com o erro e a ilusão. Não há como separar o desenvolvimento da inteligência da afetividade, da curiosidade, da paixão, do sonho, do devaneio, da loucura. Ou seja, ele traz já uma mensagem de que o conhecimento científico ou conhecimento da razão, ele não é puro. Nós somos seres integrais, então a gente não passa por um processo de aprendizado distante de todas as nossas esferas, de tudo que nos compõe, como os nossos desejos, a afetividade. Isso ele já marca, querendo dizer que o ambiente do aprendizado, ou da forma como que a gente aprende, não pode ser um lugar distante do aluno. Aluno e professor não podem ser distantes, não na questão assim, de amigos fora de sala de aula, mas que esse diálogo faça sentido. Senão a gente só tem alguém falando várias frases que a gente capta na mente, mas não guarda, não faz sentido, a gente não conecta com a nossa vida. E ele vai, então, falar da interdisciplinaridade, dizendo que é uma abordagem necessária para compreender a humanidade que emergiu dos grandes dramas do século XX, que levaram a ciência a redefinir a sua identidade, renovando e deslocando seus eixos epistemológicos. Então, de novo, para além do século XX, é o grande palco, o cenário de análise, né? A gente já está num outro patamar,
num outro momento das tecnologias, como eles mesmos acabaram de falar, ele vai dizer, olha, se a gente passou por grandes guerras, e a gente vê isso no direito, né? Como mudou o eixo de pensamento do Estado com a sociedade, dos direitos internacionais, da proteção dos direitos. Nós temos agora uma sociedade muito mais complexa, então a gente precisa olhar para esse ser integral. E quando ele vai falar de interdisciplinaridade, ele não está dizendo, então a gente não tem mais disciplina. Não, temos, a gente tem o conhecimento. Só que não cada um na sua caixa, sem a gente achar que os problemas da vida social, da vida econômica, de todas as questões que estão colocadas na nossa frente, se resolvem por uma resposta de uma só fonte de conhecimento. Eles são conjuntos. Os problemas e as questões que estão colocadas na nossa frente demandam conhecimento de diversas áreas e às vezes a gente não sabe nem nomear. É como quando vocês estão pensando em fazer TCC, às vezes o primeiro problema que vocês pensam de pesquisa, um tema ainda que estão amadurecendo, fala, professora, eu não sei nem dizer de que disciplina é essa. Claro, porque tem problemas que a gente coloca de novo sob análise que não dizem respeito ao direito penal, é penal, é econômico, é constitucional, são várias áreas. E assim é que se acontece na vida prática. Por isso que me interessa tanto pensar também no tema interdisciplinar, não só como conexão em relação a vocês, quando a gente está nessa roda de aprendizado, mas porque na vida real, e quem vai fazer o estágio já sente isso, os problemas não estão numa caixinha de resposta A, B, C, D ou nenhuma das anteriores. Então, esse que é a postura que a gente precisa assumir mais, e ser mais protagonista, né? Isso é o chamado que ele faz e cada vez é mais forte. A gente tem que ser o protagonista desse conhecimento, por mais que isso também demande responsabilização dos dois lados, se a gente está vendo aqui professor-aluno. E ele vai continuando. Então, não importa a quantidade de informação, nem se ela é sofisticada. O que produz aprendizagem é a capacidade de se colocar o saber em contextos legítimos que permitam a percepção do conjunto analisado. Isso eu acho super legal. Então, ele vai dizer assim, não, a gente não está aqui para aprender quantidade, isso passou. E a gente vê que, como diz o nosso cérebro externo, o HD, a internet, o Google, né? Quem não está sempre com o celular na mão? A gente não precisa mais saber tudo de cor, só tem que saber onde encontrar. Então, esse processo de educação não é mais a quantidade do que se aprende, de saber glossários, né? Daquela Idade Média que todo mundo tinha que saber tanta coisa de cor, e nem de ser sofisticado, de não ser inalcançável, mas ser legítimo. Tem que ter um contexto legítimo. A gente aprende a partir desses contextos no qual a gente está inserido ou que a gente entenda onde os outros estão inseridos. Então, nesse sentido, é preciso a gente contextualizar e integrar o conhecimento. E isso vai fazer com que a gente ressalte de novo a nossa condição humana, que a gente volte a enxergar a identidade humana como uma porção importante do aprendizado. Porque a gente ainda aqui, né, nos coloca todos como da área do direito, nós temos o ser humano como ponto central de todas as questões que envolvem o mundo jurídico. É em relação ao ser humano, as relações humanas. Então, a gente tem que se entender nesse contexto e colocar de novo o ser humano como eixo central. E quando a gente coloca esse ser humano integral, que lida com problemas complexos, a gente também precisa aprender olhando para essas várias áreas do conhecimento. E ele vai falar ainda o cinema, né, como ele tem aquele ensaio falando do cinema e o imaginado, ele vai dizer assim, olha, a utilização do cinema em sala de aula, bem na área que a gente está falando, ele traz aspectos afetivos e emocionais do sujeito. Ele é uma expressão e uma experiência estética que tira e quebra com a dureza dos bancos escolares. Então, ele traz um segundo elemento importante, que é a afetividade, como eu falei bem no começo. E o cinema traz isso, porque o cinema nos emociona, ele faz com que a gente reflita, ele perturba muitas vezes. Então, ele já tira ali de um eixo só racional, em que a gente tem uma certa lógica, mas se vocês forem ver tudo que vocês decoraram da tabela periódica, se não teve nada que acontecesse que fizesse vocês lembrar depois, eu não sei, só sei que tem ouro e prata lá e cobre, e alumínio, talvez é o que eu lembre, e que ela é colorida, mas não pode ser só uma decoreba ou uma informação racional. A gente tem que ter uma afetividade. A afetividade não é amar também, nossa, eu amo, mas isso tem que passar pelo nosso afeto, porque a gente não é só mente, né? Nosso corpo é integral, mente, emoção, o coração e o corpo físico, na ação do dia a dia. E aí ele vai falar que o cinema, então, é esse palco ideal de a gente
pensar ou todas essas artes, porque a gente tem, como falou até a primeira fala da Vanessa, não só o nosso olhar analisando uma questão complexa, mas a mensagem também de quem produziu o filme, do roteirista, do diretor. Então a gente tem esse confronto de ideias do que é o nosso mundo, do que o outro espectador coloca enquanto expectativa e de quem produziu, de quem pensou naquele momento. Então ele é muito integrativo, ele é em si muito integrativo, ele tem muita mensagem, ele passa por todos esses campos de conhecimento. A gente projeta intenções. O Moran vai falar que existe uma projeção, a nossa identificação e uma transferência também. A gente passa da identificação e transfere esse conhecimento para o dia a dia, para as questões que a gente tem que resolver. Então, para finalizar essas questões colocadas, Moran vai falar, então, que o mundo sendo complexo e a gente tendo desafios tão gigantescos, né, sejam nas várias dimensões, inclusive dos nossos direitos humanos, direitos fundamentais, nas nossas liberdades, na nossa igualdade, é cada vez mais necessário esse olhar amplo, que traga uma inteligência, ele vai chamar de inteligência planetária, multicultural também, que a gente se enxergue não só aqui no nosso casulo, mas também pertencendo a uma rede maior, que eu acho outro elemento interessante dele. E isso não são nem perguntas, nem respostas, né? São reflexões que eu convido vocês, alunos principalmente, a pensar junto comigo, e a gente pode pensar nas novas abordagens, e eu como professora me coloco também no, digamos, não digo dever, mas na necessidade de a gente como professor olhar para essas novas metodologias, porque não é nem mais só a junção de disciplinas, a conexão entre elas nos problemas, é como que a gente está dialogando, como que nós professores conseguimos falar com vocês. E quando eu sou aluna, também tem um professor falando comigo, como a gente faz essa ponte? E só trago 2 exemplos dentro dessa ideia de integração de saberes e de novas metodologias para o século XXI, um século em que todos nós, ou principalmente vocês, né, que são nascidos aqui no começo do século XXI, nasceram já com internet, conexão, smartphone, logo tiveram acesso a tudo isso, a autonomia do conhecimento tem que ser reforçada, a gente tem autonomia. A gente também vai lidar cada vez mais com questões complexas e a gente precisa lidar cada vez mais com questões complexas internas nossas, desse mundo que traz incertezas, que a gente vê incertezas em relação a tudo, seja o ambiente de trabalho, os nossos direitos, sobre muitas questões, em como a gente ter esse diálogo interno. Então, tem 2 projetos que eu vou citar aqui, quem quiser saber mais, um que é internacional, mas também tem material em português, que se chama SEE Learning, SEE, que é assim, Educação Social, Emocional e Ética. Esse aprendizado, né, essa vertente que foi criada lá nos Estados Unidos, vai dizer que se a gente não integrar ética, se reconhecer enquanto ser emocional e também dentro de uma comunidade social, né, seja cada um na sua comunidade, no seu ambiente social, a gente também não consegue depois ir para o mundo profissional de uma forma assim mais completa. E o outro são as metodologias mais disruptivas, que quebram também essa nossa posição, eu falo, vocês escutam, como design thinking, que vai pensar, de novo, assim, como que a gente dialoga, e a gente faz isso, assim, de uma forma muito horizontal. Mas o meu convite é que vocês pensem nisso, porque isso demanda também dos alunos que queiram também fazer mais do que estudar para a prova, porque eu sei que é o nosso vício, porque a gente foi educado, assim, para estudar e passar na prova. Então, é assim, um convite em aberto, e eu acho que o cinema é o palco que pode nos ajudar a pensar essas questões. Obrigada, professora Miriam, obrigada a todo mundo, e seguimos aqui.